Olá, o Senado Federal encerra o ano de 2011, encerrando também os trabalhos da comissão temporária dedicada a estudar políticas públicas para dependentes químicos. Quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, ela que foi relatora dessa comissão e também uma das autoras do requerimento que possibilitou a instalação desses trabalhos. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A comissão se encerra justamente no mesmo mês de dezembro em que o governo federal anuncia duas medidas importantes, né? Um programa consistente de combate ao crack e também reforços de recursos humanos e recursos financeiros para os trabalhos na fronteira, não é isso, senadora? Tânia, muito obrigada por essa oportunidade. De fato, eu fico até animada porque é o meu primeiro mandato. E ao ter entrado nesse tema logo no início, lá por fevereiro, março, e agora o governo empenha-se num projeto ambicioso, com um envolvimento de recursos da ordem de 4 bilhões de reais, é o sinal que estávamos no caminho certo. E uma grande parte das medidas que nós, no relatório apresentado à Comissão de Assuntos Sociais, que foi aprovado por unanimidade, estão contidas nesse plano. É claro que precisa um aperfeiçoamento e a mudança o caminho se construindo ao andar, como diz, não é? E é dessa forma que nós damos a nossa contribuição. Foram várias audiências públicas e a gente tratou de vários aspectos disso, aspectos de saúde, aspectos de inclusão social, da recuperação da autoestima, aspectos relacionados à segurança pública, que são fundamentais. Pegamos por o caso da segurança pública. O problema da droga, como todos os psiquiatras dizem, do alto da sua experiência médica, é que a droga, o dependente químico é a pessoa doente, primeiro ponto, é um doente. Então, como tal, ele deve ser tratado, então, como doente. Então, tem que fazer uma desintoxicação e um trabalho subsequente que seria a reinserção dele na sociedade, ou ao mercado de trabalho e, inclusive, à família. Isso nós encontramos, um cenário que é feito pelas chamadas comunidades terapêuticas, que fazem esse trabalho de maneira exemplar, seja por organizações religiosas ou organizações civis mesmo, mas são muito dedicados a isso. E esse foi um ponto ressaltado no trabalho da comissão temporária e que foi também um aspecto prestigiado, vamos dizer assim, reconhecido nesse programa do governo, né? Aí, de fato, Tânia, é bom você ver, o Estado, é mais barato para o Estado investir em iniciativas que o setor privado já faz através de ONGs ou dessas comunidades terapêuticas, que não deixam de ser umas ONGs, para evitar de que ele tenha que construir uma nova unidade, que custa muito mais caro, equipar essa unidade. Então, o orçamento do governo, o recurso público, pode ter um rendimento e um resultado muito mais eficaz e muito melhor e mais barato do que se o governo fosse se encarregar. O governo não é um bom gestor. Está provado isso em todas as áreas em que o governo é o gestor. Senão, nós estaríamos com uma saúde maravilhosa, nós estaríamos com uma educação espetacular, nós estaríamos com estradas sem nenhum buraco, com asfalto maravilhoso, que a gente poderia andar de pé descalço sobre o asfalto. Mas não é isso que nós teríamos aeroportos funcionando muito bem. Então, o governo não é um bom gestor. Lamentavelmente, a cultura no Brasil é essa. Então, dar apoio a essas comunidades terapêuticas é uma forma inteligente de você, até porque hoje elas são responsáveis por 80% do acolhimento dessas pessoas. Senadora, há um ponto, vamos dizer assim, polêmico na nova política de tratamento de dependente químico, que é a possibilidade da internação compulsória. Isso também foi tema nos debates da comissão, né? O ministro Alexandre Padilha usa a palavra involuntária, para mim compulsória é involuntária, lá tem uma questão de semântica apenas, e começou-se a haver uma discussão entre psiquiatras sobre essa matéria, uma divergência. Acho que nós estamos aí tangenciando no essencial. O essencial é que temos que enfrentar o problema do crack. Temos que enfrentar. Também não precisa ficar discutindo epidemia, não é epidemia. É um problema grave. 98% dos nossos municípios têm crack. Então, se 98% dos municípios, não é só São Paulo, onde tem Cracolândia, ou Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, mas lá nos confins do interior do Nordeste tem crack. E aí nós vamos ficar de braços cruzados, achando, mas é epidemia, não é epidemia, interna ou não interna. A questão da internação compulsória, no entendimento do próprio ministro, que usa a expressão involuntária, é para dar
a garantia da integridade física, porque a pessoa perde a noção. Então, ela tem um risco físico dela, da preservação da sua integridade física e de quem está próximo dela. Ela pode pegar uma arma, ela pode pegar uma pedra, ela pode, ela mesma, atingir uma outra pessoa, agredir uma outra pessoa sob o efeito da droga. Então, a internação compulsória, ela tem essa natureza, mais de proteger do que de uma visão, digamos, de segurança pública, de tolerância zero, de botar a pessoa na cadeia. Não é botar ninguém na cadeia, é tratar o doente que precisa de tratamento. Senadora, ao longo